RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos en la senda de Tafí, compañera de los gauchos en la senda de Tafí, perdido en la cerrazona, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Ay, mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Perdido en la cerrazona, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Ay, mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Aí, muito bem. Tudo bem. Muito bom dia para você que está aí iniciando essa manhã de sábado ligado aqui no Rio Grande Movimento. A gente acabou de ouvir dois músicos da Rock de Galpão, o Thiago e o Guilherme. Tudo bom? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Forcolém. Bom dia aos músicos, sejam bem-vindos. Obrigado. Todo sábado abre assim, né? Abre com uma música para descontrair o nosso sábado um pouco diferente, não é isso, Lilian? Um pouquinho diferente, bem agradável para ficar nesse clima aí de final de semana. A gente vai ter muito rock de galpão nessa manhã e fica ligado aí até 1h da tarde. Mas agora a gente inicia falando a previsão do tempo para você. Vamos já ver como estão os termômetros para esse sábado. Olha aí. Aqui em Porto Alegre, assim como ali em Novo Hamburgo, na região metropolitana e também em Canoas, a mínima é de 11 graus, foi de 11 graus nessa manhã, as máximas devem chegar aos 25. Lá na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, tivemos mínimas de 9 graus, bem friozinho, mas já subiu bem rápido a temperatura e vai chegar aos 24. Essa deve ser a máxima hoje lá na Serra. Então, até na Serra vai ser calor nesse sábado. E também temos ali em Erechim a mínima de 9 graus, a máxima de 21 graus. Lá em Pelotas a mínima foi de 12, as máximas vão chegar aos 21. E lá na fronteira, em Uruguaiana, tivemos mínimas de 15 graus nessa manhã, um pouquinho mais ameno que no restante, mas as máximas, olha aí, 25 graus nesse sábado, dia de verão novamente aqui no Rio Grande do Sul, tempo bom, aberto, com sol, pouquíssima nebulosidade, apenas em algumas regiões. Forcolém. Muito bem. Com este dia maravilhoso, lindo que está aí fora, um sábado bom para caminhar, para fazer exercícios físicos, enfim, para curtir, né, o sábado. O nosso primeiro assunto hoje, deste sábado, recebemos a dermatologista Ana Lupe Weber para nos esclarecer algumas dúvidas sobre medicamentos imunobiológicos que estão revolucionando o tratamento de doenças dermatológicas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutora? Tudo Como bem? vai? Como vai? Primeira secretária da Sociedade Brasileira de Dermatologia também? É isso? Exatamente. O que são esses medicamentos, doutora? Bom dia. Bom, os imunobiológicos são medicamentos que vêm sendo utilizados na medicina desde a do final da década de 90, início dos anos 2000, e eles são medicamentos derivados de organismos vivos, né?
ou de partículas, células, proteínas, e são utilizados basicamente para ter uma ação no nosso sistema imunológico. Entendi. Então, na dermatologia, eles são muito utilizados para psoríase. É uma grande revolução no tratamento da psoríase e doenças como urticária, dermatite atópica e mesmo utilizados no tratamento de câncer. E no câncer de pele? Câncer de pele. Esses medicamentos já estão sendo fabricados no Brasil ou são importados? São medicamentos importados. São caros? São muito caros. Atualmente é muito difícil conseguir o tratamento com esses medicamentos, especialmente na dermatologia. São medicamentos muito usados também na área da reumatologia, para tratar artrites, lúpus, né, doenças reumatológicas, mas na questão dermatológica, os dermatologistas ainda têm alguma dificuldade de prescrever esses medicamentos. Ontem eu entrevistei uma advogada, doutora, que está fazendo um trabalho muito incrível aí no campo desta medicação importada que demora para as pessoas terem acesso depois de um diagnóstico de uma doença grave. E ela está me falando que tem um medicamento ali que chega a custar R$1,5 milhão. O paciente gasta R$1,5 milhão no semestre. Então, assim, são coisas muito difíceis. Tanto que ela está criando um instituto em Brasília para cuidar disso, porque são 15 milhões de pessoas no Brasil hoje que sofrem de doenças raras e que precisam de medicamentos específicos e que no Brasil não são fabricados e nem tem como ficar importando, porque não tem uma média de pessoas que utilizem e não justifica o custo, né? Mais ou menos é isso também nesses... O que a gente vê é que desde o início dos anos 2000, então a gente já teve lançamento de muitas medicações biológicas. E cada vez mais eles ainda são medicamentos muito caros, mas a gente vê uma tendência a surgirem mais opções. E isso é muito bom, porque Sim. Quanto mais opções a gente tem de um medicamento, a tendência é baixar o preço. Então, a gente vê que eles ainda são caros, mas existem uma tendência a diminuir o custo e, consequentemente, eles ficarem mais acessíveis tanto ao SUS como a pacientes assim que podem ter o custo da medicação e convênios médicos também. E quais são os principais benefícios por ele ser biológico? Eles tratam especificamente uma doença. Em geral, as doenças elas têm alterações genéticas, alterações moleculares mais específicas. Por exemplo, é uma partícula da célula que tem um receptor que está alterado. Então, esses medicamentos, eles agem especificamente naquele ponto onde a gente vê alteração biológica, imunológica, por exemplo. Então, a psoríase é diferente da urticária, que é diferente do melanoma, que é diferente do pênfigo, da dermatite atópica. Então, são como se fossem moléculas das células que são ativadas ou inativadas por aqueles medicamentos. A psoríase vem da onde? A psoríase é uma doença autoimune, né? Então, uma doença onde o próprio organismo faz uma reação imunológica, uma reação inflamatória contra determinadas células da pele. E tem cura? A psoríase não tem cura. A psoríase é uma doença crônica que, embora ela seja uma doença cutânea, ela pode se manifestar nas articulações. Cutânea, que só diz pele. É na pele. É uma doença da pele que tem manifestação principalmente na pele, mas que também pode ter manifestação como artrite. E, eventualmente, é uma doença que pode aumentar o risco mesmo de doenças sistêmicas, como infarto do miocárdio. Então, hoje a gente já sabe que, por exemplo, tratamento precoce com medicações biológicas pode prevenir a artrite reumatoide e, no caso, as doenças cardiovasculares que podem estar associadas com a psoríase. E nesse medicamento biológico, no caso da psoríase, então, não ameniza? Ele é mais eficaz que o químico? Muitas vezes, pacientes respondem às medicações tradicionais, medicações químicas, né? Mas em pacientes que não respondem ou que têm uma psoríase muito grave, a gente já considera o início dos biológicos mais precocemente. A senhora, no seu consultório, já trata muitos pacientes com esse tipo de remédio? Na dermatologia, a gente tem
especialistas em psoríase e que utilizam os biológicos. A doença onde a gente mais utiliza biológicos na dermatologia é a psoríase. Mas isso está se abrindo, né? Então, cada vez mais a gente vai utilizar para outras doenças dermatológicas e vamos ter mais dermatologistas habituados a utilizar essas medicações. Vamos continuar na psoríase. Quanto mais ou menos é o custo desse remédio? Existem medicamentos que custam R$100 mil por mês, R$200 mil por mês, numa fase mais de início do tratamento, né? Quer dizer, aquilo mesmo que a advogada falou para nós ontem. As pessoas não conseguem bancar um atendimento desse e tem que recorrer, daí tem que judicializar a ação. Judicializar. Aí recorre ao advogado, o advogado entra com uma ação, pede-se um laudo, né, o juiz, e aí o juiz determina que o Estado, porque também tem uma outra coisa, ela também me falou que até não é nem problema de verba federal, até tem verba para comprar esse remédio. O problema é que ele é só comprado em situação emergencial, então ele custa muito caro. Se ele for feito uma licitação, um pregão eletrônico, em maior número de doses, eles conseguem baixar bastante esse remédio, né? Com certeza. E também tem a questão do paciente vir a se beneficiar da medicação mais precocemente. Com isso, até o plano de tratamento diminui o risco de complicações, né, a longo prazo da doença. Então, quanto mais precoce, quanto mais a gente estiver disponível e de uma maneira mais facilitada a medicação, isso se torna mais fácil e com um custo-efetividade muito maior, né? Claro. Aproveitando que a senhora está aqui, a senhora é médica dermatologista, hoje tem sol em Porto Alegre. E o polvinho branco, aquele que não pegou mais sol, não está mais acostumado, qual é os cuidados que hoje, porque apesar de ser um sol ameno, né, pode ser um sol prejudicial dependendo da hora e o grau de exposição. Então, assim, um dia como hoje, todo mundo quer sair na rua, quer pegar um sol, né? Quer ficar caminhando, sai de casa às 10 da manhã, vai pro Parcão, vai pra Praça da Encol, vai pro Parque Harmonia e fica, e vai ficando. E não passa protetor solar. E o que a gente vai ver? A gente vai ver que aquela pessoa vai ficar vermelha, vai ficar queimada, criança, né? Sem protetor solar. Então, o ideal, antes de sair de casa num dia como hoje, é aplicar o protetor solar, um protetor solar nas áreas expostas, mão, braço, face. E se for se estender, né, na atividade, assim, ao ar livre, o ideal é reaplicar a cada 2 horas. Então, tá bem. Doutora Ana Lupe Weber, médica dermatologista, primeira secretária da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigado, senhora, ter vindo aí. Obrigada, Rogério. Obrigada. E eu acho, dentro dessa informação que a senhora passou, até vou pedir para a minha produção essa semana retomar o contato com a advogada que está fazendo esse trabalho aí, porque vejo como é amplo, né? Tem um monte de tratamentos aí bons que ainda o povo não consegue ter totalmente acesso. Banda, é uma banda ou vocês são uma dupla, hein? Olha, a gente representa a banda, mas estamos atacando de dupla hoje. Quantos tem na banda? O Rock de Galpão é uma banda com 6 componentes. Vocês tocam música gaúcha, um rock and roll, música uruguaia? A gente relê o cancioneiro da música feita no sul do Brasil e da América Latina, trazendo uma roupagem mais contemporânea. Tá certo. Então são músicas no Rio Grande do Sul, as nativistas, as gaúchas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também da Argentina. Isso. Então vamos ouvir mais uma para sair pro comercial? A gente vai pro intervalo e já volta. Fica aí com a música do Rock Galpão. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem minuano, eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja a gritaria, já relampeja minha adaga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei na paleta da noite como o sol que é ferro em brasa.
dia veio mugindo pra se banhar na água rasa, pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar, geada fria. Não vai ficar pra semente que nasceu pra ventania. Recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Muito bem, mais rock de galpão. Estamos com 2 integrantes aqui dessa banda maravilhosa que temos aqui no Rio Grande do Sul. E você fica ligado aí com a gente até 1h, que eles permanecem aqui conosco. Mas agora o nosso assunto é nomofobia. Você já ouviu falar? A gente já ouviu falar de tudo que é tipo de fobia, né? Mas essa, com certeza, se você não ouviu falar pelo nome, conhece alguém que já está dependente do que, hein, Marjorie? Recebemos aqui novamente a psiquiatra Marjorie Calumbi para identificar para a gente. Tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Só uma correçãozinha, psicanalista. A psicanalista, tá certo. Muito obrigada. Então, Marjorie. Então, a tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas, né? A comunicação, os estudos, o trabalho, facilitar. Mas hoje nós estamos nos deparando com verdadeiros dependentes tecnológicos. E o que vem a ser, de fato, a nomofobia? É o medo de ficar longe da tecnologia, medo de que descarregue o celular, que a pessoa não possa fazer uso. Então, a angústia que se causa quando não se está fazendo uso é o medo de ficar desconectado. Então, isso abrange as tecnologias em geral, né? Não é só o celular. Não só o celular, não só redes sociais, mas jogos. Fazer o uso, começar a prejudicar a vida para ficar conectado, fazendo uso de computador, de celular, qualquer meio tecnológico. Certo. Bom, Marjorie, como identificar, né? Uma linha muito tênue, né? Porque a gente precisa e depende muito dessas tecnologias hoje, né? Eu, por exemplo, durante o trabalho não posso desgrudar do celular, mas uso somente pro trabalho, né? Sim. E as pessoas necessitam, é uma necessidade, mas como saber quando está passando do limite? Tem um limite de horas, por exemplo, para o uso do celular? O que é considerado normal? Nas crianças, o ideal é que até os 2 anos de idade não se faça uso de celular, de tablet, às vezes só para entreter a criança, aquele excesso de luzes e tudo isso. Ainda é indicado os brinquedos para o desenvolvimento cognitivo, todos eles têm objetivos no desenvolvimento. Sim. Mas qual é a medida? As pessoas têm reclamado do seu excesso, geralmente a gente não percebe, mas as pessoas em volta, sim, os seus relacionamentos do mundo real estão enfraquecidos, têm deixado de fazer atividades que antes eram prazerosas ao ar livre para ficar conectado. Tudo isso são indícios. Tem pessoas que perdem apetite, que ficam com insônia, para ficar fazendo uso de meios tecnológicos. Claro que para estudo e trabalho, isso não é nada patológico, mas se está deixando de aproveitar, se precisa ficar conectado para se sentir melhor emocionalmente, porque não é mais só uma dependência psicológica, mas existe já uma questão bioquímica. Aquelas curtidas já é caracterizado, assim, já é diagnosticado que depois de 8 minutos aproximadamente de uso da tecnologia, o cérebro começa a liberar dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer.
Então, aquelas curtidas vão dando sensação de prazer ao mesmo tempo que ansiedade. A foto anterior não teve tanta curtida. E tudo isso vai trazendo um turbilhão de emoções que qualquer outra atividade que não traga essas sensações deixam de ser interessante. Então, vai causando, de fato, uma dependência, um vício. Só que já está havendo alguns prejuízos na questão neuroquímica. Por quê? Os viciados em álcool e em algumas drogas têm uma parte da bainha do mielina, que é uma substância que envolve o neurônio, ele fica prejudicado. E isso já está sendo diagnosticado em pessoas que têm um vício tecnológico também. Então, já está havendo esse prejuízo. Em alguns países orientais, como China e Japão, já vê esse vício como uma questão de saúde pública, inclusive. Olha, bom, no Brasil, como é líder, né, em acessos à internet e redes sociais, está por esse caminho, então. Exatamente. É impressionante, assim, tem pessoas que eu vejo que parece que não dormem, né? Elas tem dormem, que, de fato, assim, eu acho que dorme um pouquinho e já acessa outro pouquinho. Está sempre conectado. Online, praticamente 24 horas, né? E pode gerar, por exemplo, patologias assim que são comuns agora, como a ansiedade, síndrome do pânico, não só nos momentos em que fica afastado, mas simplesmente desencadear essas doenças, mesmo estando com o celular. Sim, porque a questão é o personagem, a personalidade tecnológica que eu desenvolvo. Então, eu passo a viver aquele mundo virtual e só ele passa a ser algo prazeroso e importante na minha vida. E o contato humano e as relações humanas do mundo real, né? E o contato até com a própria natureza. A gente precisa dessa troca para uma vida saudável, socialmente saudável. Porque tem gente que desenvolve todas as atividades, mas sem desgrudar. Pois aí falam qual a medida certa, né? É proibir? Não, não é proibir, mas evitar que atividades sejam feitas de forma simultânea com a questão tecnológica, né? Deixa brincar, não precisa estar o tempo inteiro com o celular para cima e para baixo. Desfruta do passeio, além daquele tempo de fazer pose para as fotos. Curte o momento, as relações familiares. A gente está numa época em que há uma conectividade muito grande virtual e uma desconexão pessoal absurda. E a ideia não é essa, é que seja tudo num bom senso, usado numa medida de bom senso. Pois é, e tem essa preocupação muito grande dessa dependência cada vez mais precoce, né? Isso. O que tu tem a dizer, então, para os pais, as recomendações né, da medicina também, nesse sentido? Então, devido aos prejuízos que a gente já falou, que realmente desenvolve um vício, além dos prejuízos neuroquímicos que já foi comprovado que existe também a questão dos pais. Aí agora eu vou puxar a orelha dos pais, né? Às vezes é mais difícil chamar a atenção dos pais do que dos filhos. Porque tem pais muito viciados também. Tem os pais viciados que não dão exemplo e tem também a questão dos pais que querem a babá tecnológica, né? Mas enquanto ele está jogando, eu estou tranquila, ele não incomoda. Enquanto ele está na internet, ele não incomoda. Então, vamos deixar de colocar a tecnologia para ser babá dos filhos, vamos levar eles ao ar livre para brincar um pouco, apresente a eles brincadeiras da sua época, vai ser até novidade para eles. E se divirtam juntos, precisa ter, nada substitui, nenhuma tecnologia ainda substitui a afetividade, os vínculos afetivos, as relações do mundo real, né? Certo. E o tratamento, tanto para as crianças como para os adultos, o que é recomendado? Bom, aí tem que começar, muitas vezes, fazer a psicoterapia, a psicanálise, onde a gente vai trabalhar a questão da ansiedade e, em alguns casos, é necessário fazer uma consulta ao psiquiatra e para fazer, muitas vezes, até o uso de medicamentos. Que seriam... Que tipo de medicamento? Aí são antidepressivos, ansiolíticos, aí vai de cada caso
E aí o psiquiatra vê o que é mais indicado. Mas na terapia a gente vai trabalhar a questão da ansiedade e muitas vezes até da depressão. Porque às vezes, se os pais colocam de castigo e tira, por exemplo, o jogo, a internet, a criança desenvolve muitas vezes, ou o jovem, uma tristeza que evolui até para depressão. Tem perda de peso, excesso de peso, ganho, né, de peso, perda do sono, alterações no sono e no apetite devido a isso. É muito grave mesmo. E tanto que a gente já tem um instituto, né, o primeiro do Brasil especializado em detox digital. Detox é isso digital, mesmo? É isso mesmo. É no Rio de Janeiro, né? Isso. E exatamente como nos países orientais, muitos deles já trabalham isso como uma questão de saúde pública, os prejuízos são de fato enormes e aqui no Brasil a gente também já está começando a ter essa visibilidade para os prejuízos e é necessário muitas vezes recorrer a tratamentos. Se você parar para observar num restaurante, às vezes tem uma família inteira ali sentada e todo mundo está ali só de corpo presente, todo mundo está preocupado, todo mundo está conectado em seus celulares e a convivência, o convívio de fato do mundo real, estão todos desconectados. Então, quais são as tuas dicas finais? Tu citaste aí a maioria dos sintomas, não sei se tu quer citar mais alguns. E a tua dica final, né, para o pessoal conseguir se desligar junto ao tratamento até antes de recorrer a um tratamento? O ideal é evitar que seja necessário precisar de um tratamento, né? Mas a questão é, a vida do mundo real ainda é muito interessante, existem muitas cores, muitos sabores, muitos cheiros, nada disso a tecnologia vai substituir. Vamos aproveitar, abraçar, beijar nossos entes queridos, vamos conversar pessoalmente, desfrutem do mundo real, que também é maravilhoso, tem muita coisa para descobrir, muita coisa para usufruir. Não tem tecnologia que substitua a afetividade, os vínculos afetivos. Desfrutem disso também. E tentar desligar um pouquinho, né, os aparelhos. Exatamente. Evite o máximo. Posso estar vivendo uma situação maravilhosa, ótimo, posto uma foto, outra e vai curtir, de fato. Vamos ser mais conectados com o mundo real para que a gente não adoeça, né? Todo o excesso denuncia um vazio imenso. Não viva só esse personagem da rede social, não viva só esse mundo fantasioso, viva o mundo real também. Perfeito. E se separar um pouquinho do celular, não levar o celular como companheiro para a cama, né? Para dormir e para acordar. Nem pensar. O ideal é realmente, quando for deitar, que seja para descansar, para se desligar do mundo real e do mundo virtual, para ter uma qualidade de sono e poder renovar as energias. Tá certo. Novamente, então, recebemos aqui a psicanalista Marjorie Calumbi. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até uma próxima. E agora a gente vai assistir um videoclipe do Rock de Galpão, da música Desgarrados. Daqui a pouquinho, seguimos com eles ao vivo aqui. Dá uma olhada. Eu peço a vocês um aplauso carinhoso, gigantesco, porque hoje eu vou cantar com o Mário Barbará. Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços e pra esquecerem contam bravatas, velhas histórias. Então são trágios muitos
estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgastados, carregados de saudades, viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Cevavam mato, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam causos, colhendo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços, versos vermelhos. Jogo do osso, cama de espera e o pão de fogo. O milho assado, a carne gorda e a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade, viram copos, viram. Era uma vez um negrinho só. Quando o potrinho vê se botou um negrinho, continuou pequenininho e cada vez mais só. Foi uma vez uma carreira grande, no corredor era um negrinho só. O baio raio tropeçou na raia, libras de ouro se fizeram pó e o negrinho só. Acenda velas, quem não sabe o resto da velha história que eu cortei ao meio. E ao pé das velas deixe fumo em rama para o negrinho do pastoreio. E eu fazendo umas castanholas meio... Não, foi bem, Hã? bem no acompanhamento. Esse é o grupo Rock de Galpão, né? Como é que é o nome, desculpe? Thiago E o... Guilherme. E o Guilherme. Aí, muito bom, hein? Obrigado. Sabe o que eu acho bacana do nosso Rio Grande é a diversificação de sons, né? Tem sempre um som diferente que se reinventa, que vem num... As pessoas do Rio Grande do Sul não podem ficar esperando muito trivial, porque as pessoas têm muita criatividade aqui, né? De música e tal. Eu sempre lembro, o doutor Marcelo está chegando, já vou inserir o doutor Marcelo, que já é da casa, né? Advogado Marcelo Silveira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como é que tá, Falcone? Saúde. Não sei se o senhor é dessa época, mas eu sou da época quando nasceu a Ipanema, né? E a Ipanema foi um grande celeiro de música, eu não digo nem de rock, porque ali a gente conheceu o Totó Leroy, a gente conheceu o Ney Lisboa, a gente conheceu o Vitor Ramil, a gente conheceu os lado Bs que nunca tocariam em outras rádios comerciais, né? Claro. E a Ipanema, então, ali pelos idos de 85 e tal, curtindo... E aí virou aquele grande celeiro, todas aquelas bandas do Brasil nascendo para nós no Rio Grande, e o Rio Grande com rock garagem, com rock sensacional. Vivi muito aquele tempo ali de shows, fui ver todos os shows básicos do pequeno ao grande que rodavam no Rio Grande do Sul, fui ver. E foi muito forte na época, né? Eu me lembro, esses dias eu estava conversando até com o Mauro Borba. Sim, o Mauro. O Mauro também, da época, né, de Ipanema, que agora também está dirigindo uma outra rádio agora, a Mix. Tá A Mix, tá bem lá, o Mauro, muito bom. Tem que deixar um abraço para ele, hein?
grande amigo, e falamos sobre isso exatamente. E aí nós relembrando a época, assim, falei, pô, e tem tanta gente que continua firme aí agora, né, Thiago? A única coisa que eu lamento, assim, é um espaço maior nos rádios, por exemplo, o som deles, assim, tem um espaço maior. Eles estão aqui vendendo o seu produto, né? Porque no frigir dos ovos é vender um produto para as pessoas entenderem o que ele é, né? E, infelizmente, hoje não tem aquele espaço. Aquele espaço era garantido, tinham muitas coisas. Não era rotulado, vai tocar só rock, Não, tocava música popular gaúcha, tocava... A Madrugada da Ipanema, então, era rica, né? Que era o Nilton Fernando que gravava aquilo. Porque o Nilton fazia, que era o gerente da rádio, fazia das 6 às 10, depois vinha o Mauro, e a 1 vinha a Mary, né? E depois a Mary ia até às 7, aí depois a Kátia Suma vinha. E à noite vinha um rapaz, eu não me lembro o nome, era muito bom também, enfim. Aí entrou a Nara também. A Nara, muito boa. É muito boa, é verdade. Não, já era uma rádio muito democrática há muito tempo. A mulher já tinha locução, enquanto que as locutoras não entravam. É verdade. No sistema rádio, né? Já tinha a Mary, a Kátia, tinha a Nara, eram 3 mulheres já que representavam a voz feminina no rádio. Agora o telespectador está entendendo por que eu tenho cabelo branco. Você? Bom, o assunto com o Marcelo Silveira, advogado, nosso amigo aqui de casa, hoje é o dia 18, dia 18 é o dia do estagiário. E para quem está iniciando a carreira e tem dúvidas sobre os seus direitos, vamos conversar agora com o doutor Marcelo Silveira para nos esclarecer as questões legais dos direitos e deveres do estudante. Primeiro, saudar, né? Você, estagiário, você é uma máquina hoje, uma engrenagem fundamental no trabalho da gente. Então, assim, eu sempre celebrei o estagiário. Aliás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, lá para apresentar o SBT Rio de Janeiro, eu botei todos numa reunião. Os estagiários não participavam, o aprendiz não participava. Eu digo, todo mundo vai participar, porque a gente precisa de ideias, né? Então, tem que ouvir os meninos, tem que aliar a experiência, doutor, e a renovação, que eles vão renovar, né? E eu me lembro que um dia eu fui dar uma palestra numa universidade no Rio de Janeiro e eu perguntei quantos aqui estão em estágio. Aí levantou poucas mãos e digo, estágio é imprescindível para a carreira. Não adianta esperar ganhar o canudo para bater nas portas. Tem que tentar um estágio da carreira que está pretendendo, não é isso, doutor? Eu sempre oriento, inclusive, assim, eu sempre oriento todo aluno a procurar entrar num estágio a partir do primeiro semestre ali. Ingressou, por exemplo, vamos supor, no ensino superior, procura entrar na área já desde o primeiro semestre, porque quando concluir o curso, já vai estar preparado. Exato. Já vai ser um profissional que já vai estar sendo visto dentro da empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Ele pode, dali, eu contratei uns 4 estagiários que depois foram editores de texto, produtores. Uma pessoa a Luana, ela trabalha na Globo News, ela é hoje editora de texto e editora-chefe num jornal. A Luana começou de estágio comigo no SBT no Rio. É muito importante, a gente vê assim, por exemplo, falando da área jurídica, tem muitos estagiários que iniciaram no primeiro semestre que antes de ter a inscrição definitiva da OAB, já estão militando na área jurídica, já estão trabalhando bastante. O estagiário já consegue hoje tomar conta de um escritório, já sabe, peticiona, tudo. Muito interessante. É muito importante a prática profissional, assim, desde o início. Ajudando o nobre advogado a revisar o texto e tal. Olha, sem doutor, dúvida eu vou fazer... nenhuma. Porque eles são muito perspicazes. O jovem, muito. Ainda mais que eles vêm com essa internet agora, nessa era, que a informação é quente, né? Em todos os setores da internet. Ele vem com toda essa bagagem aí que nós já temos Claro. porque temos que nos adaptar. Mas ele vem com uma bagagem muito maior que a gente. E muitas vezes o estagiário, até assim, até pela curiosidade que tem de aprender e ver o que o profissional está fazendo, ele acaba te ajudando na correção. Exato. De um texto. Muito importante. Olha, alterou isso aqui, mudou isso aqui, a legislação é uma outra agora, sabe? Todas essas questões é muito importante. Claro que importante, acima de tudo, assim, é a valorização do concedente do estágio com o aluno. Uhum. Quais são os direitos do estagiário no setor de trabalho ali, quando está fazendo seu estágio? A lei do estágio, ela teve algumas alterações, por exemplo, na CLT, porque o estagiário ele não tem um vínculo empregatício, não caracteriza vínculo empregatício o estágio, salvo se tiver alguma incompatibilidade com o desempenho dele na empresa, o que ele tem que fazer, qual é a tarefa dele, qual é a função dele. Aí você acaba caracterizando uma relação de emprego. Agora,
Teve muitos avanços aí, por exemplo, as férias do estagiário, que antes não existia. Hoje o estagiário, a partir do momento assim, ó, completou 12 meses no concedente do estágio, na empresa que contratou para o estágio, ele tem direito a 30 dias de férias. E essas férias são remuneradas, ele continua recebendo aquela bolsa auxílio, né? Isso é muito importante. Então, assim, ó, um grande avanço foi as férias. A carga horária também muito respeitada também, que tem aquelas questões que vai de 4 a 8 horas, né? Do diário do estágio, depende do nível de estágio. Agora, está sendo muito respeitado, isso é muito importante. O estagiário, acima de tudo, ele é um grande responsável pelo progresso, pelo avanço de uma empresa. Ao mesmo tempo, os estagiários procuram muita ajuda jurídica para conhecer e reivindicar os direitos? Tem essa procura? Sem dúvida ou a nenhuma. procura dos pais? O meu filho é estagiário lá, não sei qual da empresa, que não estão respeitando. Mas aí é aquele negócio, né? Assim, isso aí cabe, assim, acho que o estagiário, ele pensar, em primeiro lugar, ele tem que ter consciência do que ele tá fazendo na empresa. Se ele está fazendo o estágio lá e ele está num desvio de função e ele não está de acordo com isso, ele pode reivindicar até mesmo junto, na sua instituição, comunicar essa questão, na instituição de ensino, aí sim, aí é comunicado ao concedente do estágio a irregularidade que está tendo ali naquele princípio. Aí, para não chegar assim, ó, quando é que o estagiário vai procurar o Poder Judiciário, por exemplo? Quando tiver uma infração que descaracterize totalmente a relação de estágio, e sim passe a uma relação de trabalho. Esse cuidado tem que ter mais. As empresas têm que ter muito cuidado nesse sentido, porque é responsabilidade total de quem está concedendo o estágio ali, essa questão em alguma prática infrativa. Sim, e a gente tem que cuidar às vezes, assim, o estagiário, ele é um jovem, e ele é, na maioria das vezes, né, ele é proativo, né? Ele quer fazer as coisas, ele quer... E aí você bota ali uma pessoa para coordenar, o coordenador, então faz, daqui a pouco, por exemplo, eu vi estagiário meu lá, daqui a pouco carregando caixa, eu disse, o que é isso aí? Deixa eu ver, bota essas caixas no chão, o que você está fazendo? Não, que é um almoxarifado. Não, você não faz isso. Você é estagiário no jornalismo, você vai fazer jornalismo, vai acompanhar a produção, você vai acompanhar convidado quando chega aqui, você vai apurar, você vai ajudar o editor de texto, mas você não vai carregar a caixa. Chamei o coordenador, falei, pelo amor de Deus, você está de loucura, né? Isso é verdade. São os serviços gerais que a gente tem aí, vamos... Né? Não vamos botar menino aí para carregar a caixa. Então, e não é nem por uma festa. Ah, pois é, é que a gente tava de... Pois Mas daqui a pouco esse garoto se machuca, tropeça e cai ali, quebra um pé, faz uma coisa. O que estava fazendo o estagiário? Estava carregando caixa do almoxarifado para cá. Fora o desvio de função, né? Desvio de função. Não, era esse o objetivo. E aí, por isso que ele é sempre supervisionado, assim, ó, pela instituição de ensino, a respeito assim, do desempenho do aluno, o que ele fez nesses 6 meses. A cada 6 meses é renovado o estágio. Então, tem um relatório onde o estagiário vai informar para a sua instituição de ensino o que ele está fazendo, qual é o desempenho dele, do concedente do estágio. E nós temos que fornecer também, né? Sem dúvida nenhuma. Feedback. Sem dúvida nenhuma. É porque, na realidade, ele, dentro desses 6 meses, ele pode ser fiscalizado, até mesmo diariamente, entendeu? Vai à instituição de ensino, por intermédio até mesmo do Ministério da Educação e Cultura, pode ir até a empresa que está concedendo o estágio. Doutor, mas é muito salutar, né? Desde o menor aprendiz, né? O programa Menor Aprendiz, respeitado sua carga horária, respeitado os direitos do menino ali, da menina, aí eu tinha essa ação, né? Começava no Menor Aprendiz, aquela pessoa já se destacava, daí eu perguntava, o que você vai fazer na faculdade? Um ia fazer comunicação, mas habilitação para publicidade. Eu digo, olha, se você fizer habilitação para jornalismo, você vai ser contratado como estagiário, que vai ser uma pessoa muito boa, né, na produção. Aí o rapaz, não, então eu vou fazer. Eu digo, não pode fazer que você está contratado. Então, já é uma escalinha. E desse estágio, esse mesmo garoto, quando se formou, já estava com emprego, já era produtor da emissora, e não por intermédio de amizade, não por capacitação. Foi galgando os espaços e foi conquistando confiança em trabalho, pontualidade, a proatividade e rendimento. Pronto, garantiu seu emprego. Quando ele se formou, ele estava empregado, já não precisava de... Né, muito interessante. Até essa questão até do menor aprendiz, ela tem uma diferença, porque o menor aprendiz,
ele tem um vínculo empregatício, ele tem o recolhimento do fundo de garantia, ele tem todas essas questões que tem o direito, né? Que é o menor aprendiz, que é daquela idade dos 14 anos aos 16. É onde ele pode ter a carteira assinada como menor aprendiz. É muito comum, inclusive eu fui aprendiz do Senai aos 14 anos, eu tinha minha carteira assinada aos 14 anos como aprendiz do Senai. O aprendiz do Senai, como funciona? Ele trabalha, ele faz o curso, por exemplo, no Senai, durante o ano. Nas férias, ele vai prestar o serviço daí na empresa que contratou, que firmou a relação com ele ali. Então, tu passa assim, nas férias, aquele período tu vai trabalhar na empresa. Tu passa o ano inteiro estudando. Aí tu recebe, na época eu me lembro que recebia 50% do salário mínimo, né? Como menor aprendiz, que era apenas para estudar. Mas muito interessante, porque conta para o tempo de aposentadoria e conta também o período que você tem como menor aprendiz, você tem direito até o fundo de garantia. Ok. Lê, nossa produtora aí, e a Fernanda, que estão... Vamos chamar aí dentro da possibilidade do Dr. Marcelo Silveira para essa semana, quem sabe, porque ele também é advogado direito do consumidor, já trabalhou até no Procon. Vamos fazer uma semana aí, da semana entre quarta e quinta, a gente chama nas redes sociais, dois blocos aí com o doutor sobre direito do consumidor e fazer essa interação, né, doutor? É verdade. Vamos combinar aí uma pauta que mais atinge o consumidor aí, que o senhor pode até nos ajudar a montar. Para o telespectador amigo poder contar com essa ajuda aí de entender os seus direitos, né? Porque é uma excelente prestação de serviço, né? Com certeza. O direito do consumidor é o exercício da cidadania. Exatamente. Doutor, para encerrar então, aquela empresa que é uma microempresa e deu uma largadinha, deu uma subidinha, né? Conseguiu colocar mais funcionários ali e agora está pensando em colocar um estagiário na sua empresa. O que ele tem que fazer para conseguir ter esse estagiário dentro da empresa? Perfeito. Ele, em primeiro lugar, ele tem que se cadastrar na instituição de ensino. Porque a instituição de ensino por intermédio de um departamento que tem de estágios, vai encaminhar o aluno até a determinada empresa. Mas essa empresa tem que estar cadastrada ali e ela tem que preencher todos os requisitos. Ela tem que estar devidamente registrada, legalmente com o seu CNPJ ativo, sem restrição nenhuma, os impostos, tem toda essa questão. Caso contrário, não vai passar ali na instituição de ensino, aí não vai poder. O importante é assim, sempre procurar um estágio também, se vai procurar um estágio, o aluno vai procurar um estágio, procura numa empresa devidamente registrada. Ok, então, doutor Marcelo Silveira, advogado, especialista em direito do consumidor também e questões cíveis e trabalhistas. Obrigado, doutor, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Importante falar contigo, sempre uma pessoa tão comprometida com a informação. Obrigado. E parabéns a todos os estagiários do Brasil. Isso aí, parabéns mesmo. A gente tem aqui na nossa empresa e são maravilhosos, estão sempre nos ajudando bastante. Rock Galpão. Rock de Galpão? Rock de Galpão. De Galpão. Qual é a música agora? Pode ser essa aqui, ó. Das roupas velhas do pai. Opa! Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boina e alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever pra que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de 8 baixos pra ver o ronco que sai. Bota sentido do Alegrete, esporas do Ibirocai. E voltamos com o Rio Grande em movimento. Agora a gente vai falar de um assunto muito bacana e muito diferente também, é uma novidade para muitas pessoas, que é maquiagem vegana. O estilo vegano a gente já conhece e já é sabido aí por muita gente,
mas a maquiagem vegana muita gente ainda não conhece. Eu só quero, antes de introduzir isso para vocês, eu quero só perguntar para a produção se a gente tem na mão aí o videoclipe da banda. Podemos, então. Vamos assistir um videoclipe agora da banda Rock de Galpão, que está conosco nessa manhã de sábado, nos fazendo companhia, trazendo música para você. Antes da gente aprender todas as dicas e entender sobre a maquiagem vegana, vai enviando a tua pergunta no Facebook. A gente está em RDC TV Digital ao vivo. Vai ali na nossa live, coloca a tua pergunta, a gente traz imediatamente aqui para os entrevistados, ou lá no Twitter com a hashtag RDC Rio Grande em Movimento, ou ainda pelo nosso WhatsApp. Vamos assistir então o videoclipe primeiro. De vez em quando bota a mão nos cobre, não existe China pobre, nem garçom de cara feia. Eu sou de longe, onde chove não goteia, não tenho medo de potro, nem machuque com baleia. Oleio a perna e vou direto pro retoço, quanto mais quente o alvoroço, muito mais me sinto afoito. E o chinaredo, que de muito me conhece, sabe que pedindo desce meu facão na 28. Remanchei o teco ali do estrilho, enquanto no bebedouro mato a sede do tordilho. Ouço mugindo o barulho da gordiona e a velha porca rabona retoçando no salão. Quem nunca volta é um índio curto e grosso, de apelido pescoço, de rabona ao querendão. Entro na sala no meio da confusão, fico meio atardado que nem cusco em posição. Quase sempre chego assim meio com sede, quebro meu chapéu na testa de beijar santo em parede. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, me serve um liso daquela que matou o guarda. E num relance, se eu não vejo alguém de fada, eu grito, me serve um liso daquela que matou o guarda. Aí um pouquinho mais de Rock de Galpão para você. E agora a gente vai falar sobre maquiagem vegana. Você já ouviu falar? Certamente já, tá? Muito em alta agora. A gente vai entender como é essa maquiagem, quais os benefícios que ela nos traz. Para isso já temos aqui a presença da Caroline Casper, que é a maquiadora do Salão Luminosité Cabelos. Tudo bom? Tudo bom, Lilian? Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Já está fazendo ali uma maquiagem com a nossa modelo, a Camila Muri. Já está ali um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado dessa make vegana. E a gente recebe também o Rômulo Ceroli, que tem, junto à Bruna, a esposa dele, uma empresa de maquiagem vegana e outros produtos. Tudo bom? Muito bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Rômulo, vamos contar então para o pessoal que ainda só ouviu falar da maquiagem vegana. Vamos apresentar ela para o público, Claro, então, claro. né?
qual é a diferença da maquiagem tradicional? Então, a maquiagem tradicional, na verdade, que a gente encontra nos grandes mercados, são maquiagens que fazem testes em alguns animais, de outras formas que não respeitam muito a questão natureza, o ecossistema. Quando a gente vai para uma maquiagem vegana, a certeza que a gente tem é que essa maquiagem não foi feito testes em animais. E também não tem nenhum insumo que venha do reino animal, então só do reino vegetal. Sim. E a diferença um pouquinho da make que a gente está usando hoje aqui é que ela é uma make, além de ser vegana, natural também. Então ela tem ativos naturais, ativos que ajudam no embelezamento não só externo da pele, mas também no interno, né? No permeamento de benefícios botânicos para a pele. Pois é, vamos explicar então, essa maquiagem ela é feita à base de quê? É a base de argila, como tem algumas ou não, é em todas? Quais são os componentes dessa maquiagem? Legal, a base nossa, na verdade, todos os nossos produtos, ele tem uma base muito de argila. Então, vocês vão ver que a base é bem terrosa, assim, a gente pode ver, então, a base que ela está usando é uma base mate que dá essa textura mais seca na pele. Então, sim, a base geralmente é uma base natural e é essa base mais terrosa que a gente fala. Mas, por exemplo, a máscara de cílios, que depois a gente pode usar e mostrar, é a base para a gente dar essa cor para ela, a gente utiliza a beterraba. A beterraba que traz essa cor escura para a máscara. Então, são totalmente insumos naturais que a gente utiliza para a fabricação. Certo. E vamos falar então também dos benefícios, né? Porque enquanto maquia já vai tratando a pele, como é que funciona? Como é que é o mecanismo então dessa maquiagem ali em contato com a pele? O que acontece? Certo. Bom, a gente sabe que hoje a grande maioria das maquiagens, dos cosméticos, eles têm uma base mineral. Essa base mineral, ela pode não deixar o permeamento dos ativos dos produtos entrarem na camada da pele. Como a gente está falando de um produto natural, a base dele é uma base vegetal. Então ela vai, na verdade, liberar o caminho da tua pele para que os benefícios entrem na tua pele. Então, por exemplo, a gente tem na base óleos essenciais, óleos que fazem a hidratação do teu rosto. E aí, como a base é vegetal, esse ativo botânico permeia e entra ativo na tua pele. Um exemplo que eu posso dar rapidamente é o primer. Ele tem ativos botânicos que ajudam também a clarear a pele da bolsinha dos olhos, que geralmente a gente tem aqui por estar muito cansado e tudo mais. Primer, para quem não sabe, é o produto aquele que prepara a pele para maquiagem, né? Exatamente. Então, todas as nossas maquiagens, elas têm, digamos, benefícios que elas trazem para a pele, né? A nossa paleta de cores, por exemplo, ela tem 6 cores e ela ajuda bastante nessas questões da pálpebra do olho aqui em cima, que pode ficar um pouquinho, como fala, pode soltar um pouquinho a pele, né? Tem gente que tem a pele um pouquinho mais flácida e ela ajuda nesse combate da flacidez da pele. Então, isso é interessante também. E só completar, perdão, me desculpe. Não, por favor. O legal é comentar, que eu até comentei com as meninas, a gente tá lá numa loja, né? Nossa loja fica no Moinhos de Vento, no bairro Moinhos de Vento, e muita gente entra e questiona, assim, né? Como é que a gente utiliza essa make? E é da mesma forma, como vocês vão ver aqui, não tem nenhuma diferença, assim. E ela funciona perfeitamente bem. E o legal é que é uma make que tu pode chegar em casa e resolver não tirar ela e dormir com ela. Porque geralmente as makes a gente não gosta de dormir com elas, né? Não devemos, né? Não deveríamos, mas agora então... Com essa make natural e vegana, ela é uma make que tu pode dormir tranquilamente. Gente, olha, manchete do ano para todas as mulheres e homens também que utilizam maquiagem, que estão assistindo. Olha, essa maquiagem dá para dormir com ela, gente. Olha isso. É legal. Essa é uma notícia sensacional. Eu confesso que as pessoas que entram lá e sabem disso, elas na hora querem, né? Não, peraí, então eu vou levar qualquer coisa aqui para poder dormir com isso. Imagina, porque quem utiliza muito maquiagem sabe, né? O transtorno que e utiliza todo dia, né? Tirar ela na hora de dormir e, além disso, né? O dó que dá, né? De tirar dá uma pena, principalmente com aquela maquiagem maravilhosa e... Tu tem que tirar, né, pra dormir. Bom, vamos falar um pouquinho com a Carol também. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Lilian? A nossa maquiadora aqui do salão, que é parceiro aqui do nosso programa, o Luminosité. Conta pra gente, Carol, faz muito tempo que tu ouviu falar dessa maquiagem, porque a gente sabe que tu trouxe vários produtos aí, quase todos aí são veganos, né?
quando é que tu aderiu a essa maquiagem? Por que tu acha ela importante? Então, Lilian, eu comecei a trabalhar com a maquiagem vegana há mais ou menos um ano atrás. Eu comecei a ver algumas postagens na internet, me interessei e fui atrás para pesquisar. Comecei a testar alguns produtos e eu me apaixonei, porque é um produto que, além de não ser testado nada em animal, é um produto que tem a mesma qualidade, é tão bom quanto um produto que é testado em animal. Então, assim, junta o útil ao agradável. Para mim foi muito bom, tem bastante benefício também, como o Rômulo estava falando, pode dormir com a maquiagem que não vai prejudicar a pele. Então, é uma revolução para as mulheres. E tu, como maquiadora, tu não sente nenhuma diferença? Quais são as diferenças que tu sente em relação à maquiagem tradicional? Eu não sinto nenhuma diferença, é isso que é engraçado. Não tem nenhuma diferença porque elas são ótimas maquiagens, a qualidade é maravilhosa e elas trazem mais benefícios ainda, tanto para a natureza quanto para a própria cliente que está sendo maquiada, porque ela vai beneficiar a pele da cliente. Então, em questão de efeitos, assim, de maquiagem, né? Na estética mesmo, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Tá certo. E vamos falar então com o Rômulo aqui. Quais são os demais benefícios da maquiagem vegana e também como que ela se insere dentro do estilo de vida vegano também, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né, Lilian? É interessante porque a iniciativa vegana, na verdade, é um conceito de vida, né? É um conceito onde tu tenta abranger todo o teu uso diário de produtos que não sejam testados em animais ou que não sejam provenientes do reino animal. Então, tu conseguir fazer com que hoje tu tenha acesso, né? As cidades grandes hoje conseguem ter acesso a vários produtos que não fazem testes em animais, que não usam nada do reino animal. E aí, claro, isso já era bem conhecido quando se fala em investimentos, quando se fala em sapatos, calçados, alimentos, né? Nada que seja do reino animal. Mas era difícil tu encontrar hoje uma possibilidade de tu ter os teus cosméticos, de tu conseguir, como a gente conversou, chavear o banheiro da gente, né? Ou a maquiagem da gente para uma linha que não seja testada em animais. E aí hoje esse é o benefício, assim, de uma consciência maior. É como se você trouxesse ou tratasse o ser vivo em todos os sentidos iguais, né? Tanto ele seja um animal ou seja nós seres humanos. Então esse é o conceito que tem o vegano, né? Vai além um pouquinho dessa coisa de alimentação, mas é realmente uma consciência geral, né? Certo. E quem utiliza assim a maquiagem, né, assim, mesmo quem utiliza muito, muitas vezes não se aprofunda, né, no estudo sobre isso e não sabe muito sobre o assunto, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre os testes em animais, claro, né? Com certeza. Por que ainda se faz testes de maquiagens e outros cosméticos em animais? Assim, a gente vai entrar um pouquinho, é claro, a gente vai estar falando de grandes corporações aqui, né? São as principais corporações do mercado. É que uma das coisas, a gente também tem outras empresas de cosméticos naturais que a gente atua aqui no Rio Grande do Sul, né? E acho que a principal diferença é o custo hoje, né? De um produto natural, de um produto vegetal. Então, o testes em animais ainda tem o menor custo do mercado. Como a maquiagem, a nossa maquiagem é uma maquiagem vegana e além por cima é natural, a gente geralmente testa em nós. Nós que somos partes da empresa. Claro que tem algumas maquiagens ainda que a gente precisa fazer testes para saber como que vai se comportar na nossa estrutura, né, no nosso organismo. E aí nós utilizamos células-tronco. Então ainda é um custo muito alto no Brasil fazer testes de maquiagens in vitro, né? Vamos dizer, em laboratórios. Por isso essa grande diferença, que eu acho que é o principal. Mas eu creio que as coisas vão modificar ao longo do tempo. Eu creio que essa consciência de não fazer testes em animais vai se amplificar e as pessoas vão começar a se adaptar. E o que eu já vejo é que as pessoas querem saber dessa consciência, né? Elas querem saber se esse produto foi testado em animal, se esse produto, qual é o rastreio dele. Outro ponto, se eu puder colocar aqui também dos nossos cosméticos, é que ele tem um registro do Instituto Biodinâmico do Brasil, que é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes do rastreio do produto, sabe? Pois, eu ia perguntar isso justamente agora, coincidência. Como reconhecer se o produto é vegano mesmo, né? Que a pessoa pode confiar mesmo nele. Sim. Até os nossos produtos, eles geralmente têm o selo vegano neles, tá?
Aqui, ó, não sei se acho que vai ficar muito pequeno para mostrar, não sei se dá para fazer, se vocês conseguirem. É bem pequenininho, tá, pessoal? Mas depois a gente pode mostrar, a gente pode colocar. Acho que podemos mostrar. Tem aqui, ó. Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse aqui é o selo vegano, tá vendo? Tem um V ali. E aí tem do ladinho acho que é um coelhinho ali, que é sem testes em animais, e do outro lado esse IBD, que é o Instituto Biodinâmico. Esses são selos que garantem e dão a certeza para quem está adquirindo o produto de que ele é um produto natural e de que ele é um produto vegano, não testado em animais. E o selo do IBD, eu gostaria de frisar um pouquinho ele, que é bem legal comentar, que ele é um selo socioeconômico ambiental. São 3 coisas que a gente alcança com ele. O rastreio dele vai até o solo do produtor do insumo que a gente utiliza nos nossos produtos. Como é natural, o solo não pode ter contato com agrotóxicos. Os filhos dos produtores, em idades escolares, têm que estar matriculados na escola. Então, isso é o legal de um selo. Significa que tu compra um produto do bem quando tu adquire esse aqui. Ele ativa uma cadeia bem positiva, né? Certo. Dá pra gente mostrar alguns produtos aí? Sim, claro. A gente tem. Eu coloquei aqui esse gel 3 em 1, porque uma das coisas bem interessantes a gente falar é nas várias possibilidades de uso dos cosméticos naturais. Esse aqui é um gel 3 em 1. Ele inicialmente foi lançado como um pós-sol, porque ele tem óleo essencial de lavanda, então ele ajuda a acalmar a pele. Só que muitas das nossas clientes, né, elas começaram a usar no cabelo, começavam a usar na pele, começavam a usar, os maridos começavam a usar na barba. Então a gente identificou que esse produto ele era usado em mais coisas do que era o nome. E a gente mudou para 3 em 1. E é isso que eu acho que é interessante, né? A gente ter a consciência de que a gente pode ter produtos na nossa casa que a gente pode usar de várias formas. Esse, por exemplo, é um que a gente utiliza no cabelo, na barba, no corpo. Bacana. E é um tubo só, né? Então, quer dizer, tu usa menos plástico, tu prejudica muito menos o meio ambiente. Muito bacana. O que mais a gente tem de produto para mostrar? A gente tem aqui, então, a base que ela tá usando, ó. Essa é uma base líquida, tá? Efeito mate aqui, se vocês quiserem colocar. Eu vou pegar outro aqui para vocês verem. Aqui é os nossos... esse aqui é um pó compacto, tá? Da Cativa Natureza. O legal dessas caixinhas que vocês estão vendo aqui, elas são de papelão, né? São recicláveis. A gente pode colocar... dar o tratamento correto para depois que a gente utilizar. E aqui atrás, o legal dos produtos que a gente tenta focar bastante é que a gente coloca os compostos químicos que a gente utiliza. Então, nesse aqui eu vou dar um exemplo. A gente utiliza óleos de damasco, macadâmia e abacate. Olha só. Então, hidratam a pele ao mesmo tempo que estão embelezando. O pó que geralmente é um dos produtos que mais resseca, né, a pele. Exatamente. Justamente. Então, a gente utiliza, na verdade, para a hidratação, e ele também tem uma ação bem antioxidante. Se fala muito em antioxidante hoje, né, para pele, enfim. E esses produtos têm ações antioxidantes. E a gente tem uma paleta de cores, até tem pessoas que adquirem ela e falam que ela virou o principal item da sua necessaire. Porque ela é super simples, tem 6 cores, mas ela atende muito bem a necessidade diária, assim, né? A gente, inclusive, foi fazer uma make esses dias num evento, né? Minha esposa levou e o maquiador quis ficar. A maquiadora quis ficar com ela porque achou o máximo, achou muito legal, assim, que atende bem. Bom, Rômulo, há quanto tempo vocês têm a empresa de maquiagem vegana, de produtos veganos, né? Claro. A Cativa Natureza, ela hoje tem 10 anos. Ela iniciou em 2008, né? Isso é em Curitiba. 10 anos 10 já. anos. Pois Mas é. Só para completar, em Porto Alegre é muito recente. A gente trouxe a loja para cá, eu e minha esposa, por uma questão de consciência mesmo. A gente não conseguia achar produtos assim. Então a gente trouxe aqui para Porto Alegre a loja, e a loja a gente abriu em dezembro. Então, quando é que começou a surgir com mais força, então, a maquiagem vegana e esses produtos estéticos? Quando é que tu sentiu, assim, mais ou menos, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul? Principalmente, eu acho que no Brasil, essa questão veio porque a gente, quando a gente sai do Brasil, a gente costuma comprar produtos naturais. E daí, quando a gente vê, eles são produzidos no nosso país. E eu acho que essa consciência começou a tomar conta dos brasileiros, a querer ter um produto que seja nosso aqui, né, do Brasil. Esse produto, por exemplo, é fabricado em Curitiba, mas tem muitos insumos que vêm aqui do Rio Grande do Sul. Então, quando eu comecei a ver essa consciência, a gente começou a pensar que a gente tem um processo de desintoxicação, que a gente trabalha num espaço, outro espaço que nós temos. E a gente acabava desintoxicando os organismos das nossas pacientes e elas retornavam a se intoxicar
utilizando shampoos normais, que sejam provenientes do petróleo, que tem petrolato, sulfato. E aí a gente sentiu a necessidade de continuar esse tratamento com os cosméticos e daí surgiu a Cativa Natureza na nossa vida. Que maravilha. E agora temos essa onda aí bem forte. E como é que tá ali a Carol? Agora a gente tá encerrando aqui o nosso tempo. Só vamos mostrar um pouquinho ali da modelo, que é claro que não tá pronta. A gente sabe que a maquiagem é um processo que demora bastante, mas vamos mostrar ali, ó, que a Carol, ela realmente está usando todos os produtos veganos, tá? Todos os itens da maquiagem vegana, e tá ficando ali com um efeito absolutamente normal, né? Como se fosse uma maquiagem tradicional, né, Carol? Todos os produtos, o que tu usou aí até agora? Eu usei o primer, eu usei a base, corretivo, o iluminador, o bronzer. A gente está construindo a pele da modelo agora. Certo, e aí vai finalizar também com sombra, batom, blush, tudo também. Isso. Vegano. Maravilha, a gente agradece então muito a participação da Caroline Casper. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Muito obrigada também para nossa modelo ali, a Camila. Tá tudo bem, Camila? Tudo bem. Tudo ótimo, adorando né? esse momento. Vai sair com a pele tratada, vai poder dormir com ela depois, tá? Não vai precisar tirar. E o Rômulo, muito obrigada, então, pela tua participação. Só para encerrar, se tem algum site para o pessoal ter mais informações a respeito do assunto também. Então, a gente tem o site cativanatureza.com.br, né? E nós temos o Instagram da loja aqui de Porto Alegre, que é o @cativanatureza_Porto-Alegre. E a nossa loja, se eu puder colocar também para o pessoal conhecer, fica na Galeria Casa Prado, no bairro Moinhos de Vento, que é na Dinarte Ribeiro. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso para todos. Eu daqui a pouquinho vou querer uma maquiagem vegana também, né? É óbvio, né, Carol? A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com mais entrevistas para você. Não sai daí. Lá vem o Vitor Solito, entrando no Bororé. O Cusco Brasino aos trancos, na sombra do Pangaré. Chapéu grande, lenço negro, jeitão calmo de quem chega. A pena em tons de aquarela lembra um quadro do Berega. O frete torteando alerta, bufa e se nega pros lados. E uma perdiz se degola no último fio do alambrado. Muito bem, Rio Grande em movimento. Sábado é assim, a gente tem um clima bacana e um programa muito democrático, né? No som também, porque todas as músicas passam aqui pelo Rio Grande em movimento. Muito bacana. Hoje nós temos o Rock de Galpão. Cara, Recuerdos da 28, o clipe ali, maravilhoso, matou a pau, hein? Obrigado. Que coisa linda, cara. Porque nós temos uma coisa aqui no Rio Grande do Sul, duas coisas muito fortes, que é o rock e que é a nossa música gaúcha. Por que essa leitura não ser feita, né, de uma forma como vocês estão fazendo? Uma coisa muito legal. É muito legal porque causa também uma espécie de uma revolução, assim. Pega a galera mais velha pela nostalgia e a galera mais nova pela surpresa, né? Sim. E o resultado é que vai o pai, o filho, o vô, o tio, o primo, isso todo aí. Mundo pro mesmo show. Isso é um momento de família, isso é muito importante. Vocês vão estar no Teatro São Pedro? 5 e 6 de setembro, lançando o 3º DVD do Rock de Galpão. Daqui a pouco a gente fala disso aí, eu quero ir lá, hein? Tá, já é. Muito bem, o assunto agora é... Há 2 semanas vieram aqui o pessoal especializado em cerveja. Hoje o assunto é champanhe, espumantes. Champanhe não, né? Espumantes e vinhos, né? Isso mesmo. Doutora? Com a nutricionista Vanessa Leite, que vai nos contar como manter uma dieta sem cortar o prazer. Porque quem gosta de um espumante, quem gosta de um vinho, pensa assim, e agora, doutora, eu vou ter que cortar o espumante e o vinho?
Como é que é essa situação? Porque quando me venderam essa pauta, eu estava entendendo que o vinho espumante ajudava a emagrecer. Não é isso, né? Não é bem isso. Bom dia, Bom seja dia, bem-vinda. tudo bem? Obrigada por esse convite. Essa TV linda, nova, com assuntos super interessantes. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Legal. Também estou abordando de novo o mesmo assunto, porque é um assunto que desperta muita curiosidade nas pessoas. Sim. E realmente, como tu colocaste, é muito importante que a pessoa tenha prazer e flexibilidade numa dieta, porque se a gente não tem prazer, a gente não consegue manter aquele estilo de vida saudável para o resto da vida. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, que me procura, eu não quero te emagrecer por esse momento, eu quero te emagrecer por uma vida inteira. Então, é importante que tu entenda sobre nutrição, que tu se torne um expert em nutrição, que tu goste do assunto e que a gente coloque coisas saudáveis, legais, prazerosas na tua dieta. Então, essa é uma dieta que ela não é indicada para todos os pacientes, eu chamo ela de dieta do vinho, do espumante ou do champanhe Vanessa Leite. Então, ela não é indicada para todos os pacientes, porque o paciente ele tem que ter perfil para fazer essa dieta. Sim. Quando entra a bebida, entra num horário específico, num momento específico, com orientação e com estilo, e claro, com moderação. E aí sim, com ela é possível que o paciente emagreça, é possível que o paciente ganhe massa muscular. E eu sempre falo, não é o vinho, o espumante, o champanhe que emagrece ou que ganha músculo. O que faz isso, claro que é a dieta e exercício. Mas é possível colocar e ainda ter todos esses benefícios. Claro que existem alguns estudos que a gente até pode comentar aqui, que mostra que o vinho tem uma propriedade que ajuda tanto nas pessoas diabéticas, o espumante no Alzheimer e também na questão do emagrecimento. Mas mesmo que tenha tudo isso, eu aposto mais na dieta e no exercício e permito colocar se o paciente quiser e puder. Né? E você teve uma sacada legal, então. Porque, às vezes, para um paciente que é um glutão, né? É uma penalidade entrar com uma dieta, ver assim, nossa, eu vou ter que comer essas coisas, porque tudo é paladar, né? A senhora concorda? Nem que não come salada, é porque não adquiriu o paladar. A partir do momento que ele começar a adquirir o paladar, primeiro comer a coisa fria, que é a da salada, né? Com o azeite e tal, sem sal, porque eu há muito tempo não ponho sal na minha salada e não ponho nem vinagre, é só azeite com rúcula, alface e tudo. Porque aprendeu o gosto da salada. Exato. O gosto diferente, hoje é alface, amanhã é rúcula, beterraba, e vai aprendendo o gosto, e também dá para fazer assado, é uma maravilha. E aí vai adquirir o paladar. Exatamente. Porque quem não come salada é porque não tá com o paladar da salada. Eu quero comer carne, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, né? E nada como também estimular o paciente a sentir um pouquinho de fome. Porque quando ele sente um pouquinho de fome, as comidas que ele vai comer se tornam mais atrativas. Então é importante, né? Por exemplo, assim, eu não gosto de grão de bico. Mas quando eu sinto fome, o grão de bico se torna maravilhoso para mim. Sim. Então isso também são estratégias que a gente utiliza. E essa estratégia de colocar um espumante, um vinho, para ele se sentir relaxado e prazeroso, bem na moderação, né? Porque isso. É uma coisa, não é para sair tomando meia garrafa e tomar um cálice junto, à noite tomar um cálicezinho para dar uma relaxada, comer essa salada, né? Porque quando a gente chega para um paciente, tu nunca mais pode beber, tu nunca mais pode comer, o churrasco aqui dos gaúchos se torna mais incrível, o espumante se torna irresistível. Então a gente precisa ter, uma vez por semana tu pode, a dieta do vinho quando ela entra são todos os dias. Então a gente precisa ter esses toquezinhos para que a pessoa realmente se sinta mais controlada e com poder de escolha. Essa semana eu estava conversando com uma paciente e ela dizia assim, eu não posso comer o bolo neste momento. Eu falei, não é que tu não pode, tu pode, só que tu escolheu não comer, porque lá na clínica, na minha metodologia, pacientes que querem emagrecer têm uma refeição livre na semana. O que é isso? É uma refeição onde eles podem comer e beber o que quiserem por 1 hora. Então, quando ela diz não pode comer bolo, claro que ela pode, só que ela escolheu a refeição livre ser no domingo, não ser naquele momento. Então, a gente pode tudo desde que a gente escolha. Quando a gente não está comendo bolo, não é porque a gente não pode, é porque a gente não escolheu aquele bolo. Então, esse poder de escolha é muito importante ser trabalhado. Posso ser um pouquinho do protocolo do nosso Claro. Já que a senhora é nutricionista, eu tenho que aproveitar a sua vinda aqui. Água com limão de manhã, morna, efetivamente faz queimar mais, não queima mesmo? Então, em jejum ou eu não diria que ela é emagrecedora. O que é emagrecedora é dieta e exercício. Mas essa é uma ótima estratégia para aquela pessoa que acorda com muita fome. Então, eu acordo com muita fome, então é uma maneira de ela acalmar, já tomando uma coisa saudável, que é a água, se hidratando, e tomando um limãozinho que é cheio de vitamina C. Então, para essa pessoa seria interessante. Para aquela pessoa que acorda, zero fome, não quer comer, tem dificuldade de tomar o café da manhã, que é uma refeição muito importante, essa pessoa já não deveria colocar isso. Ela deveria já partir
partir direto para o café da manhã, porque senão essa água pode fazer com que ela não consiga tomar o café da manhã, que é uma refeição muito importante, uma refeição que melhora o nosso metabolismo. Sim. Quer dizer, mesmo na dieta, eu preciso de um carboidrato de manhã para um café da manhã? Sim, é muito importante. Sabe qual é o problema? As pessoas todos os dias elas se alimentam. Então elas acham que elas sabem tudo de dieta porque elas se alimentam. E na verdade não é bem assim. Existem várias estratégias que a gente utiliza com os pacientes que fazem às vezes com que eles comam mais carboidrato ou mais calorias e consigam ter menos gordura no corpo, ser mais ativos, mais felizes. Essa história de que dieta vai trazer mau humor, que vai cair cabelo, que vai deixar flácido é mentira. Isso é uma dieta desequilibrada. Uma dieta com todos os nutrientes, carboidratos integrais, proteínas magras, gorduras saudáveis, melhora o humor, melhora a felicidade da pessoa, mais energia, mais disposição, menos dor de cabeça, melhora tudo, tudo, tudo mesmo. Quer dizer, o profissional nutricionista é de suma importância para a pessoa que quer fazer uma dieta, fazer exercícios e tal, mas precisa dessa orientação, né? Porque sozinho, como você falou, sozinho a gente se acha superstar, especialista no que come, mas não é assim. Você estudou para isso e mais, você cada vez mais está se especializando a cada tempo. Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes, eu procuro te trazer o melhor resultado com prazer. Se me diz que tu gosta de leite, eu vou tentar colocar o leite na tua dieta. E se tu me diz que não gosta de tal coisa e eu tentei colocar na tua dieta, é porque isso faz sentido. Então eu sempre penso no prazer, em deixar a vida do paciente do jeito que ele gosta. E aí também por isso que veio a sacada também do vinho, do espumante e do champanhe. E até uma coisa que eu quero falar aqui no programa é que os nossos espumantes brasileiros, os vinhos brasileiros, têm mais antioxidantes que outros países. Então também tem essa vantagem. Porque assim, nós todos os dias, ao respirar, fazer exercício, a gente libera radicais livres, que causam envelhecimento precoce, o aparecimento de várias doenças. Então a gente precisa ingerir diariamente os antirradicais livres, antioxidantes, que estão presentes nas frutas, nos legumes, nos alimentos integrais e também no vinho, né? Então assim, eu não estou falando bebam vinho. Quem não bebe vinho não tem que beber, pode comer uma uva, frutas, saladas, enfim. Suco de uva também, né? Também, concentrado. Exatamente. Eu fiz muitos anos fono, né, de treinamento por causa da voz e tal, durante 10 anos. E quem descobriu que eu tinha um refluxo foi a fono. Porque eu não fumo, e eu gostava muito de chocolate. E o chocolate era o que mais me prejudicava. Quando chega um paciente lá para você com muito refluxo, eu tenho um refluxo crônico hoje porque não tinha percebido e isso foi ficando cada vez pior. Eu tenho que cuidar realmente do que eu como. Isso. Até o tomate, na sua acidez, me causa um pouco de refluxo. Quando chega esse paciente aí, como é que você faz essa dieta para quem tem refluxo? Normalmente, quem está com bastante refluxo são pessoas que às vezes estão com uma dieta bem calórica, com muita quantidade e também muito estressados. Normalmente, a dieta bem equilibradinha, pouquinho, tudo tranquilo. Claro que no momento de crise a gente tem que ter mais cuidados específicos, assim, por exemplo, cortar o tomate, cortar o limão, cortar o café, mas nos momentos que não estão de crise, tudo um pouquinho dá super certinho. O segredo sempre é a moderação, o excesso que vai trazer o prejuízo, né? Então, seria super tranquilo. Mas normalmente quando eles chegam, eles estão na crise, também eles estão com muito excesso alimentar e muito estresse. Qual é o telefone da sua clínica lá? Vou passar então, é 51-9901-5092 ou 51-3391-5092. Vamos repetir? 3391-5092, que é o fixo, e o nosso celular, que também dá para mandar o WhatsApp, que é o 9901-5092. Ok, e quem vai fazer dieta, seja feliz, não se puna, né? Não precisa ser uma punição, né? Essa ideia de que dieta vai cortar tudo não dá. A gente tem que ter flexibilidade para realmente imortalizar um hábito, um estilo de vida saudável. Falei com a nutricionista Vanessa Leite, então, a respeito desta dieta que pode, em determinados casos, entrar espumante ou vinho. Mas você vai fazer uma dieta, consulte o especialista. Primeiro o médico, né, para ver como é que está, fazer um check-up geral, e depois vá ao nutricionista, que é um profissional de suma importância dentro desse trabalho que você vai fazer para perder peso com saúde e ser feliz, não é isso, doutora? Isso aí. Todo mundo quer ser feliz, né? Isso mesmo. Coisa boa. E agora eu quero ser feliz com a música do Rock de Galpão. Vamos lá, então. Onde a terra começar, vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro, eu sou. Quem me ouve vai contar
contar. Quero lutas, guerras, não. Erguer bandeiras sem matar. Vento negro é furacão. A vida e tempo, a trilha e sol. O vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. A vida e tempo, a trilha e sol. O vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. O Rio Grande em Movimento está de volta com mais entrevistas, mais música para você, daqui a pouquinho mais rock de galpão. Mas antes a gente tem que falar de um grande evento aqui do estado que teve a abertura oficial ontem na Serra Gaúcha e a gente tem imagens aí para dar uma olhada, que é o Festival de Cinema de Gramado. Está na sua 46ª edição. Vamos dar uma olhada aí como é que foi essa abertura oficial. Hoje estou muito orgulhosa em apresentar o programa Educavídeo. Este programa traz os alunos das escolas municipais trabalhando com o cinema. Estamos aqui em Gramado no 46º Festival de Cinema. É um prazer imenso ter 2 trabalhos expostos aqui. A gente fez um documentário sobre a Corrida pela Vida, no qual eu fui câmera. Ficou top. Eu realmente estou bem nervosa para o filme que eu dirigi e escrevi. Oportunidade única da gente poder aprender mais como é o cinema e também prestigiar esse evento que é tão importante para nossa cidade. Quero convidar todas as pessoas para conhecerem mais sobre o nosso trabalho, acessando as nossas redes sociais, para conhecer os filmes que estarão no festival desse ano. Aí, então, a gente viu um pouquinho do making off aí do festival, aí que vai até o dia 25 de agosto, começou ontem, e vai ter uma extensa programação aí durante toda a semana, com filmes nacionais, estrangeiros, também gaúchos, disputando os famosos quiquitos. E, é claro, com a presença de muitas personalidades da área do cinema, muitos famosos atores e atrizes que estão já aqui no nosso estado. O assunto agora é desemprego. Um país com 13 milhões de desempregados, o aperfeiçoamento profissional pode ser uma boa saída para retornar ao mercado de trabalho. Veja. São mais de 4 milhões e 800 mil brasileiros que desistiram de procurar um emprego no segundo trimestre deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Do total, 24,4% estão procurando emprego há mais de 2 anos. E para quem está desempregado há algum tempo, é importante ficar atento a algumas dicas. Segundo esta especialista, a primeira é mostrar que você está disponível para atuar no mercado. Se apresente para as empresas. Fazendo um primeiro contato com a empresa, podendo oferecer, o seu currículo, podendo se apresentar. E para fazer tudo isso, é preciso ser proativo e também se qualificar. Cursos de curta, média duração, cursos online, cursos gratuitos, eventos, palestras, tudo que possa agregar em termos de conhecimento, de conteúdo, mas também que certamente vai gerar uma possibilidade de networking. E os aperfeiçoamentos são bem variados. Muitos cursos rápidos também são oferecidos aqui na capital e de forma gratuita, como nessa entidade.
O objetivo dessa estratégia é colocar o quanto antes o cidadão no mercado de trabalho. Quem apostou em um curso rápido de curta duração foi o Paulo. Ele veio de Rondônia buscar oportunidades de trabalho aqui no Sul e conseguiu. Atua como saladeiro em um restaurante em Porto Alegre. É experiência, né? Porque é algo a mais no nosso currículo e que hoje o mercado de trabalho está muito dificultoso. Agora, quem está na expectativa de ter o certificado em mãos e conseguir um emprego é a esposa dele, a Poliane. Estudar, procurar melhorias para sempre se destacar no mercado de trabalho que está cada vez mais concorrido. Juntos, o casal faz o curso de etiqueta e comportamento social. 10 outras capacitações são oferecidas de forma gratuita pela Associação Filhos Nascidos do Coração, a Afinco, no Centro Vida, na zona norte da capital. Quem procura os nossos cursos precisa de um curso rápido, que ele saia seguro, dominando essas técnicas e possa chegar ali adiante e dizer: olha, eu tenho o curso de camareira, ou de lavanderia hospitalar, ou de saladeira, eu estou apta a trabalhar. A procura por aqui é grande, são cerca de 220 pessoas formadas por mês. Eu tenho o universitário, eu tenho o baixa escolaridade, nenhuma escolaridade, ensino médio, e essas pessoas vêm porque precisam de trabalho. Eles precisam de ter a segurança se estão na profissão e no caminho correto, ou como é que ele reagiria se fosse dada a oportunidade de uma função diferente. E o retorno que temos vale a pena, porque também aprender é sempre muito bom, né? As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3365-7123. A gente segue com o Rock de Galpão por aqui, mas vamos dar uma olhadinha num trechinho do documentário sobre a banda. É um teaser, na verdade. Vamos dar uma olhada. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Ferraz, sou vocalista do Rock de Galpão e estou aqui falando em nome do grupo para convidar vocês para conhecerem um pouco mais do nosso projeto. O mês de agosto agora antecede o lançamento do nosso mais novo trabalho, Rock de Galpão, 10 anos na estrada. Então a gente vai mostrar um pouco dessa história toda com artistas como Neto Fagundes, com Beto Gessinger, Kutia Ramil, Gilberto Monteiro, Ike Gomes, o maestro Hossam Hamzi, o grupo Rédeas Soltas de Florianópolis, nossos amigos de Curitiba, João Lopes e João Trisca, e nossos hermanos argentinos, Cal Bones, Franco Luciani e Valéria Lynch. Espero que vocês curtam a nossa jornada e nos ajudem a divulgar e acompanhem o trabalho do Rock de Galpão. Que coisa bacana, hein? Que voz essa mulher, hein? A Valéria Lynch, ela é um ícone na Argentina. Ela tem 40 anos de sucesso, Grammy Latino, todos os musicais da Broadway que vem para a Argentina com o idioma em espanhol, todos pedem para que ela seja a porta-voz dos musicais. E ela curtiu muito o trabalho do Rock de Galpão. Eu quero cantar com vocês. Aí a gente releu Alfonsina y el Mar, que é um clássico da música argentina, e Canción con Todos. E ela emprestando a imagem, aquela voz maravilhosa dela. Beleza, que bacana. Vocês estavam cantando antes Vento Negro do Almôndegas, né? Eu toco isso no meu programa de manhã cedo, só que no dia de semana. Mas eu tenho um outro programa que é mais vaneira, né? Mas de manhã cedo, de segunda a sexta, eu tenho um das 5 às 7 eu toco. Geralmente eu abro com Almôndegas. E é bem bom Almôndegas. É linda, né? Linda. Muita coisa boa nesse Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer um breve intervalo comercial. Depois nós voltamos com mais Rock de Galpão. Vamos tocar mais um pouquinho? Para dar uma saída? Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante y los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
cantar. Seguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. Um pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana, pátria morena, quero tener. Guitarra e canto livre em tu amanhecer. No pampa, meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar. Aí, muito bem, mais uma do Rock de Galpão. É claro, a gente está vendo aqui 2 dos integrantes, que são os nossos queridos Thiago Ferraz e Guilherme Gul. E vamos falar o nome dos outros também. Vamos. Estão representando aqui, mas vamos falar todo mundo, Claro, né? Porque claro, a gente está falando. Depois na reunião da banda lá da encrenca. É muito tempo de história, né? Tem que falar todo mundo. Quem são os demais integrantes? Vamos lá. Bom, o tecladista da banda é o Alexandre Gaiga, mestre Có. O guitarrista é o Rafa Schuller, que é de Caxias do Sul. O baixista, bom, fala aqui. Gustavo Vegas, Davi Fontoura, são os baixistas que estão trabalhando com a gente. Guilherme Goulart, o gaiteiro. Eu tô bem? Não, por enquanto só é que a turma é grande, são 10 anos prestando esse serviço aí. O Paulinho Cardoso gravou no DVD, Diablo Júnior também gravou no DVD. O Ike Gomes, nosso diretor artístico e parceiraço da banda, e o Neto Fagundes. A gente está comemorando, né? Fazendo uma celebração de um projeto que começou para prestar uma homenagem e virou uma referência. Então a gente... E que virou um ícone, na verdade, né? Não vamos ser modestos aqui. Virou um ícone, né, na música gaúcha, o Rock de Galpão. E o nome já é muito representativo, já diz muita coisa sobre o trabalho de vocês, né? Que já está aí com tanto sucesso há tanto tempo. E vamos falar, então, da comemoração desses 10 anos com o lançamento de um DVD. A gente já viu aí um pouquinho, já vimos um teaser aí. Quando vai ser esse lançamento? E vamos falar um pouquinho também das gravações, como é que for. Ok, bom, o lançamento ocorre em Porto Alegre nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro São Pedro, às 21 horas. Vai ter alguns convidados dessa nossa jornada aí pelo sul da América Latina. Desse pessoal que participou, alguns vão estar presentes nesse dia, e a gente também vai ter uma surpresa muito bacana, porque já está virando uma outra coisa. Agora a gente conseguiu um apoio maravilhoso do MTG, que achou bacana essa proposta. Olha, aí. E as invernadas dos CTGs Gildo de Freitas, Lanceiros da Zona Sul, Tiaraju, Aldeia dos Anjos e Rancho da Saudade vão estar participando com a gente, relendo a dança desses clássicos que a gente está provocando. E essa vai ser uma fusão da dança com a música do Rock de Galpão. Que bacana. Que, na verdade, a nossa proposta, a nossa ideia é simplesmente fortalecer ainda mais a música feita no estado. De uma outra maneira, porque daqui a pouco essa gurizada de hoje em dia, através do Rock de Galpão, chega lá no tradicional, chega lá na fonte, né? Então, todos estamos agarrados e defendendo a mesma causa. Maravilha, vamos falar das participações especiais que vocês tiveram, e foram muitas, né? Foram. Na gravação do DVD, a gente encontrou com vários artistas, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Egito. A gente teve o Humberto Gessinger, a gente teve o Neto Fagundes, a gente teve a Gutia Ramil, Gilberto Monteiro, o Ike Gomes, uma galera. Santa Catarina lá. Santa Catarina, o Rédia Solta, o grupo focal de Santa Catarina. Em Curitiba, o João Lopes, o João Trisca. E o conceito do Rock de Galpão, agora a gente aumentou um pouco mais o leque, porque a gente percebeu, e esse DVD ele serve como um portal, que o Sul não se comunica muito
o Sul, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles não trocam muito essa arte, sabe? Infelizmente, né? É uma coisa verdade. que tá faltando mais essa conexão. Essa integração. Então a gente foi lá em Curitiba para dizer, lá tem um cara, tem um tipo de música assim. Então, para quem tem o DVD, a Argentina também pouco a gente... O bairrismo atrapalha um pouquinho. Nosso bairrismo atrapalha. A gente teve também a presença, faltou falar do Rossan Ramsey, que é um maestro egípcio, percussionista, um artista internacional que trabalhou com Robert Plant, Jimmy Page, Led Zeppelin, Peter Gabriel, Shakira, Rolling Stones, Pavarotti, enfim, uma lista enorme fora do trabalho dele. E agora o Rock de Galpão que ele... Faltava para fechar. Teve com a gente aqui. Certamente não tinha trabalhado com nada parecido. Sobre esse show de Porto Alegre, os ingressos estão já à venda na bilheteria Teatro São Pedro no site. Quem tiver a carteira do MTG paga metade do ingresso. Olha aí. Então a gente está provocando uma coisa mesmo para a galera ir lá ver qual é que inovando, inovando sempre, bastante, sempre. Pois é, e só pra gente finalizar aí, vamos resumir o que tem no DVD aí, né? O registro de diversas apresentações que vocês fizeram aí, inclusive aqui nos outros estados do Sul. A gente pegou a estrada, começou em casa, né? Em Porto Alegre, em maio, no Teatro Santa Casa, registrou isso de uma maneira muito orgânica e no palco bem visceral. Depois a gente foi para a Argentina e registrou também todo o movimento que a gente teve na Argentina. Depois a gente foi para Florianópolis e Curitiba, sempre relendo a música de cada lugar que a gente ia, com convidados específicos de cada lugar. E um negócio bacana também é que nesse DVD tem imagens do público. Quem gravou com o celular, mandou pra gente, a gente incluiu no DVD também. Bacana. Então tem uma participação, uma interatividade com o público também. Várias pessoas. É um registro. Uma homenagem pro público também, né? Que nos acompanha, que curte. E para essa galera nova aí que vai conhecer o Rock de Galpão. Certo, e é claro, Uruguai, Argentina, e que não poderia faltar por ter essa semelhança aí no trabalho de vocês, e essa é intrínseco no trabalho. Somos gaúchos da Pampa e a gente é muito parecido, essas fronteiras não existem, essas fronteiras são só para atrapalhar um pouco, porque o movimento geográfico é o mesmo, o que a gente fala é a mesma coisa, o que a gente bebe de costume, o chimarrão, o que a gente veste, o que a gente come, a terra, enfim, tá tudo aí. Vamos fazer então, para encerrar rapidinho, o convite aí para o público novamente, 5 e 6 de setembro, onde comprar os ingressos? 5 e 6 de setembro, quarta e São Pedro, quarta e quinta-feira, 21 horas. Os ingressos estão na bilheteria do Teatro São Pedro ou pelo site do Teatro São Pedro. Então, tá aí o Rock de Galpão. E acompanhe também nas nossas redes sociais, que tem todas as informações. Instagram, Facebook, YouTube, enfim. A gente está em dia. Tá certo, a gente agradece a presença de vocês aí, abrilhantando aí o nosso sábado. Parabéns por valorizarem há tanto tempo a cultura do Rio Grande do Sul e de uma forma tão brilhante aí, integrando aí, ainda por cima, toda a região sul. Obrigado. Agradecemos. A gente pode encerrar com uma música bacana chamada Manhãs do Sul do Mundo? A gente quer ouvir vocês também, mas a produção está avisando aí que quer botar um trechinho do Vento Negro, pode ser? Claro, tá certo. Não, vamos assistir então para encerrar? Isso, diz tudo. Obrigada, gente. Obrigado. Sucesso. Vamos lá, um bom dia para você. A gente volta na segunda-feira, 11 da manhã. Um bom sábado. A música chama-se Vento Negro. Onde a terra começava, vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro, eu sou. Quem me ouvir vai contar. Quero muitas guerras, não. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.